Sejam bem-vindos a esta palestra doutrinária. Hoje nós vamos falar sobre um livro muito antigo que eu tenho aqui. É um livro de entrevistas. São entrevistas com Chico Xavier e com Emmanuel, o pensamento de ambos, um e outro, né? E esse livro ele foi organizado pelo seu Salvador Gentili e pelo Hércio Cintrarantes. Então vamos ver aqui o que nós temos de interessante sobre o pensamento desses dois espíritos elevados. Mediunidade e espíritos sofredores. Pergunta: como é que o espírito de Emmanuel, autor de tantos livros, considera as manifestações exóticas de entidades caracterizadas por evolução nitidamente primária? Uma resposta do Chico: nosso diretor espiritual considera a doutrina como uma grande escola para os nossos espíritos encarnados na Terra. Em vista disso, acha que a mediunidade deve ser examinada à parte da doutrina, como os cursos de um educandário são separados dos programas em escolas que funcionam. Assim, as manifestações dos nossos irmãos, que se caracterizam por evolução ainda primitiva, são como a dos alunos primários da escola. Há, porém, lugar para todos os que desejam estudar, conhecer as necessidades de cada um diante do aprendizado. Diz o nosso Emmanuel que um mestre eminente não despreza o aluno de cursos primários, antes dá-lhe as mãos para que progrida. Assim também a doutrina espírita, devidamente guardada e iluminada em seus postulados e em suas lições. Quanto a manifestações dos desencarnados, sejam eles quais forem, espíritos sofredores, espíritos de evolução primária, espíritos de condições dolorosas no mundo espiritual, todos encontram agasalho na doutrina espírita da mesma forma que o homem, esteja na meninice ou na madureza, encontra apoio na escola quando quer estudar, buscando a própria iluminação. Salário da mediunidade. Pergunta: então quem trabalha tanto e trabalhou tanto até agora, nada recebe pelo seu trabalho? Graças a Deus, nunca entrou em nossas cogitações receber qualquer remuneração pelos livros psicografados que os nossos amigos espirituais consideram como sendo um depósito sagrado. Mas é preciso que eu me explique. Tenho tido uma compensação muito maior que aquela que pudesse vir ao meu encontro através do dinheiro. É a compensação da amizade. O espírito e a mediunidade trouxeram-me amigos tão queridos que me dispensam tanto carinho e que me consideram muito mais feliz com esses tesouros do coração, como se tivesse milhões à minha disposição. A cidade nosso lar. O espírito André Luiz descreve a experiência da sua vida na condição de desencarnado numa cidade espiritual em seu livro, exatamente este que está aqui traduzido para o japonês. Como médium, o senhor pode atestar cidades como esta fora do plano terrestre? Resposta do Chico: eu não posso transferir a minha certeza àqueles que me ouvem, mas posso dizer que em 1943, quando o espírito de André Luiz começou a escrever por nosso intermédio, senti grande estranheza com o que ele ditava e escrevia. Certa noite, tomadas as providências necessárias, segundo a orientação de Emmanuel, ele próprio e André Luiz me levaram a determinada parte do bairro da cidade Nosso Lar. Posso dizer que fui em desdobramento espiritual na chamada zona hospitalar da cidade. Foi para mim uma excursão espiritual inesquecível, como se eu desfrutasse os favores de um espírito liberto. Mas eu preciso explicar que fui em função de serviço, naturalmente, assim como um animal, no tempo em que não tínhamos automóvel, locomotiva e avião, um animal que servia a professores para determinados tempos de viagem. Vi muita coisa maravilhosa sem compreender tudo ou entender muito pouco, porque fui em função de serviço, não por mérito. Impressões no transe mediúnico. A pergunta: quais as suas impressões enquanto está psicografando um romance de Emmanuel ou livro de André Luiz, por exemplo? Em verdade, eu não sei as palavras, não tenho conhecimento do desenvolvimento verbal
daquilo que o amigo espiritual está escrevendo, mas eu me sinto dentro do clima do livro que eles estão escrevendo. Por exemplo, quando o nosso amigo espiritual Emmanuel começou a escrever o livro há 2000 anos, em 1938, comecei a ver uma cidade. Depois vim a saber que era Roma, havia jardins na cidade e aquilo me conturbou um pouco, causou-me um certo assombro. Tendo perguntado, disse-me que estava escrevendo com ele como alguém debaixo de uma hipnose branda, e eu estava no seu pensamento, conquanto não soubesse as palavras que ele escrevia, e assim tem sido até hoje. Emmanuel e a religião espírita. Pelo que depreendemos, dá ao benfeitor Emmanuel muita ênfase ao prisma religioso da doutrina espírita. Por que isso? Emmanuel costuma afirmar-nos que, sem religião, seríamos na Terra viajores sem bússolas, incapazes de orientar-nos no rumo da elevação real. Religião espírita. Podemos usar com exatidão o termo religião espírita? Ao nosso ver, a legenda religião espírita seria muito adequada aos ensinamentos doutrinários do Espiritismo, repletos de consequências morais, conquanto da minha parte deva respeitar o ponto de vista dos companheiros, que não pensam assim. Técnica dos espíritos. Em seu contato permanente com o mundo espiritual, qual a técnica dos benfeitores espirituais quanto à divulgação doutrinária? Não posso precisar qual seja a técnica dos nossos instrutores na divulgação doutrinária, mas a quem me vejo todos os dias é que para eles todas as criaturas são importantes e que todas, mas claramente todas, são dignas de máxima atenção, daqueles que ensinam e esclarecem nos domínios da consolação e da verdade. O lado científico do Espiritismo. Que dizer daqueles irmãos que se esforçam por enfatizar apenas o lado científico do Espiritismo? Cremos seja isso um problema de vocação para o trabalho em determinados campos da vida. Os que enfatizam unicamente o lado científico do Espiritismo possuem o direito de assim agirem, tanto quanto nós outros, os que emprestamos significação especial ao lado religioso da doutrina espírita. Também procedemos assim, levados pelo impulso natural em que nos acomodamos com a fé religiosa. Mediunidade com Jesus. Como entendemos a mediocridade espírita com Jesus? Para mim, e digo isso apenas com respeito à minha pobre e apagada pessoa, mediunidade espírita com Jesus tem sido um processo de iluminação pelo qual, quantos mais os bons espíritos escrevem e se comunicam por meu intermédio, mais evidentes se tornam os meus defeitos e inferioridades, não só perante os outros, como também diante de mim mesmo. Compreendo desse modo que a mediunidade com Jesus para mim tem sido um encontro progressivo e constante comigo mesmo, em que a luz dos amigos espirituais me mostra, sem violência, quanto preciso ainda aprender e trabalhar para melhorar. Então veja como Chico era uma pessoa muito humilde, né? Terapêutica das obsessões. Quais os métodos terapêuticos ideais contra o processo obsessivo? Os bons espíritos são unânimes em afirmar que quanto mais nos melhorarmos em espírito, menores serão as nossas possibilidades de ligação com as forças desequilibradas das sombras. Radicalismo e obsessões. O radicalismo em matéria de fé pode ser encarado como obsessão? Cremos que não, em nos referindo ao simples radicalismo, mas no radicalismo excessivo, admito que estaremos saindo em perturbações. O Espiritismo e o problema do sexo. O que acha você da abordagem dos problemas do sexo nos tratamentos dos temas doutrinários? Acreditamos que a obra de Allan Kardec, principalmente nos textos de O Livro dos Espíritos, favorece essa abordagem com grande proveito, seja para o indivíduo, seja para a comunidade. Pergunta: o Espiritismo não deverá contribuir para que o problema do sexo deixe de ser um tabu? Resposta: os benfeitores da vida superior esclarecem que o Espiritismo contribuirá decisivamente para que os temas do sexo
sejam tratados com o devido respeito, sem tabus que patrocinem a hipocrisia e sem a irresponsabilidade que impele a devassidão. O Espiritismo e a família. O que acha você da posição da família nos dias que correm e da contribuição que o Espiritismo pode dar para a sua consolidação em bases cristãs? Os conceitos de família à luz da doutrina espírita, a nosso ver, caminham para a mais ampla compreensão da liberdade construtiva e do respeito mútuo que devemos uns aos outros. Assistência social e divulgação. No entender de Emmanuel, qual será mais importante, as tarefas de assistência social ou as da divulgação doutrinária? Ambas as tarefas se revestem de importância fundamental na opinião do nosso abnegado orientador, a inquietação da juventude. A inquietação da mocidade é medo da vida ou falta de entrosamento com o modo de pensar das gerações mais velhas? Os amigos espirituais asseveram que todos estamos, espíritos atualmente encarnados na Terra, seja em posição de mocidade ou de madureza física, sofrendo indisfarçada inquietação na procura de novas formas de pensamento e progresso, e que isso é um estado natural de ideias e de coisas na renovação da humanidade. Pergunta: por que os moços não se ajustam de modo geral aos velhos padrões? Não estariam aguardando uma mensagem que não estamos sendo capazes de lhes transmitir? Segundo os mensageiros da espiritualidade maior, nós, as criaturas terrestres, de todas as idades, superaremos as crises atuais e dizem que as transformações aflitivas do mundo moderno se verificam para o bem geral. Espiritismo, loucura e doenças incuráveis. Pergunta: como entender a loucura e as doenças chamadas incuráveis à luz do Espiritismo? A loucura e doenças incuráveis, à luz do Espiritismo, estão arraigadas às nossas necessidades de aprendizado e evolução, resgate e aperfeiçoamento nos campos da reencarnação. E os instrutores da espiritualidade acrescentam que a ciência e a religião operam no planeta sob a inspiração da providência divina, para amenizar, diminuir, sustentar ou extinguir as provações dos homens, conforme a necessidade e o merecimento de cada um, desajustes espirituais em decorrência do nosso afastamento de Cristo, como luz divina para os nossos corações. Estamos nos referindo não só ao espiritismo evangélico, mas a todo o cristianismo e todas as escolas cristãs. Os cristãos têm necessidade dessa união em torno da verdade. Nós precisamos de Cristo. Os tempos estão chegados. Os espíritas dizem sobre a transição do nosso planeta. Os tempos estão chegados. O que diria Chico Xavier a esse respeito? Resposta: sim. Chegados para um maior conhecimento da verdade com o patrocínio da ciência. Cada um de nós, no entanto, tem sofrido impactos muito grandes destas mesmas verdades por falta de Cristo em nosso coração. E nós não estamos sabendo aliar o coração ao cérebro. Temos uma inteligência talvez excessivamente científica, mas o coração um tanto quanto retardado. Precisamos desalojar o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia de nós mesmos, para que possamos chegar a uma solução em matéria de paz, de modo a sentirmos que os tempos estão chegados para a felicidade humana, a mediunidade e o seu desenvolvimento. Gostaria de saber como uma pessoa pode notar que é dotada de mediunidade, quais as vantagens espirituais oferecidas pela mesma e como essa pessoa deve proceder. A resposta do Chico: vamos dizer, a mediunidade é peculiar a toda criatura humana. Todas as pessoas são portadoras de valores mediúnicos que podem ser cultivados ao máximo, desde que a criatura se dedique a esse gênero de trabalho espiritual. De modo que, muitas vezes, encontramos uma certa dificuldade no problema mediúnico dentro da doutrina espírita. De modo geral, a pessoa só se diz médium quando se sente vinculada a um processo obsessivo.
Quando sente arrepios, muita perturbação, muito assédio, muita angústia. Então, se diz que essa pessoa é médium. Bem, aí já é um médium assediado, médium doente. A mediunidade está enferma. Mas a pessoa sã, em plenitude dos seus valores físicos, pode perfeitamente estudar a mediunidade e ver qual o caminho das suas faculdades mediúnicas podem tomar. Uma criatura que desenvolva sua própria mediunidade, desenvolvendo-a, educando-a, procurando aprimorar sua capacidade cultural, os seus valores, vamos dizer, os seus valores da experiência humana, os seus contatos no campo da humanidade, o seu dom de servir, essa criatura encontra na mediunidade um campo vastíssimo de trabalho e de felicidade, porque a verdadeira felicidade vem do trabalho bem aplicado, daquele trabalho que se constitui um serviço pelo bem de todos. E o médium, dentro da doutrina, é uma criatura não considerada fora de série das criaturas humanas. O médium é um ser humano com fraqueza e as perfeições potenciais de toda criatura e imperfeições terrestres. Então a doutrina espírita é mãe generosa, porque acolhe a criatura humana e faz dela um médium, mesmo que tenha muitos erros e muitos acertos. Mas depois, no curso do tempo, os acertos vão abafando os erros e a criatura pode terminar a existência com grande merecimento. Por quê? Pelo trabalho da mediunidade, trabalho pelo bem comum, ela vence esse peso que é o mais importante no mundo, vencer a nós mesmos do ponto de vista das tendências inferiores que estejamos carregando. Falo isso a meu respeito, porque não creio que ninguém carregue tanta imperfeição quanto eu. O aprimoramento da mediunidade. Um médium dotado de mediunidade bem aperfeiçoada, bem aprimorada, está apto a psicografar? Se o médium se dedicar a esse respeito, o pensamento dos espíritos, começando pela sua boa vontade, pela sua dedicação ao problema da escrita psicográfica, pode perfeitamente psicografar. Mas este companheiro ou companheira não pode estar pensando em termos de tempo para que o desânimo apareça. Treinar, educar-se, aprender, reaprender, às vezes tropeçar, cair, mas reacertar, levantar, continuar, servir sempre sem nenhuma ideia de melindre pessoal diante da crítica. Por quê? Porque uma aventura aparece, essa criatura vai aprimorando a mediunidade, isto é, a psicografia, como você perguntou. E essa psicografia pode produzir no campo do mundo melhores frutos. Os espíritos e o espiritismo. Como é que os espíritos consideram a doutrina espírita perante as outras religiões? Os nossos benfeitores espirituais nos esclarecem frequentemente que a doutrina espírita formula explicações mais lógicas, mais simples, em torno dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Explicações estas que nós encontramos com muita riqueza de minudência nas obras codificadas por Kardec. Mas explicam também que todas as religiões são respeitáveis e a nossa atitude diante de todas elas deve ser de extremada veneração, pelo bem que elas trazem à criatura humana e por serem igualmente sustentáculos do bem na comunidade, em nome de Deus. O médium e sua disciplina. Para exercer a mediunidade diante da espiritualidade, o indivíduo precisa levar uma vida sublimada. Uma vida sublimada seria naturalmente o padrão ideal de vivência para qualquer médium. Mas nós não podemos ignorar que estamos na Terra, que somos criaturas humanas e que se esperarmos uma perfeição absoluta para o médium, a fim de que ele trabalhe a benefício dos semelhantes, comenta muitas vezes o espírito do nosso benfeitor Emmanuel, essa criatura só teria trabalho quando chegasse ao céu. Por isso mesmo, o médium é uma criatura que está se esforçando na sua própria melhoria, no seu auto-aprimoramento, sem ser ainda, comumente, uma criatura altamente educada, conquanto todos devamos trabalhar pela nossa própria sublimação. Então vejam, meus amigos, aí ficou essas palavras de Emmanuel e do Chico Xavier, né? Que fazem parte daquilo que nós precisamos saber para que nós possamos caminhar para uma situação melhor como espíritos. Muito obrigado e até a próxima vez.
Mais uma vez estamos reunidos para a nossa palestra desta semana e hoje vamos estudar um tema do livro Sexo e Consciência, de Valdo Pereira Franco. Nesse livro nós encontramos vários estudos, palestras sobre muitos temas abordados por Valdo Pereira Franco. E o tema desta noite é sobre o aborto. De acordo com a lei divina, a união sexual, além das emoções e das sensações que proporciona, tem como efeito próximo e imediato a procriação. Esse é o principal objetivo da união sexual no mundo como o nosso, mundo de provas e expiações. Essa é a finalidade mais importante, digamos assim, de acordo com a espiritualidade. Quando o casal se encontra para o relacionamento sexual, é óbvio que deve esperar a geração de um ser, consequência daquele ato livre e espontâneo aceito. Então, todo exercício da sexualidade deve estar acompanhado de responsabilidade. Então, nós temos que ter afetividade e responsabilidade. Então, não se justifica o ato de praticar um aborto, né? Matar um ser indefeso é, sem dúvida, um dos mais graves delitos praticados contra a vida. Ainda mais se pensarmos que este ser não teria pedido para ser formado por quem se conjuga sexualmente de forma leviana. Então, nós sabemos que tanto o aborto como o suicídio são transgressões da lei, né? Deus dá vida e a Ele que pode tirar a vida. Então, essa opção de praticar um aborto, à luz da reencarnação principalmente, porque nós sabemos que o espírito ele se liga àquele corpo no momento da concepção, passa por uma fase de esquecimento, mas já está ligado, então tudo que for provocado naquele feto, o espírito sentirá. E quando toma a decisão de praticar o aborto, infelizmente, os espíritos sofrem muito, né? Em nenhuma circunstância serão encontradas justificativas para a prática do aborto. Não somos autores da vida, por isso não temos o direito de submetê-la aos nossos caprichos, eliminando-a. Perante os códigos éticos da vida espiritual, apenas uma situação nos autoriza a praticar a interrupção do processo gestacional: o aborto terapêutico. E Allan Kardec, ele coloca a opinião dos espíritos no livro dos espíritos sobre a questão do aborto, na qual se pretende salvar a vida da gestante. Então, isso está muito claro tanto na medicina quanto na questão espiritual. Quando a integridade física da mãe está em risco, é preferível que preservemos uma vida já consolidada, que é a da mãe, do que comprometê-la em razão de uma vida que ainda está em formação. Então, em ambas as situações, optamos por salvar a mãe. Salvando-se a vida da mulher, mãe, ela terá outra oportunidade de ter filhos e de trazer a vida física ao espírito que estava ali ligado, e que poderá ter uma nova chance à luz da reencarnação. Só nesse caso que optaríamos por não salvar a vida da criança. Diante da consciência cósmica, a interrupção da vida da criança sempre representará um grave delito.
E infelizmente é um tema que nós temos que estar estudando à luz da doutrina espírita, porque atualmente são muitos fatores que incentivam a prática do aborto, né? Em primeiro lugar, a desinformação. Depois, a influência da cultura em que a pessoa está imersa. E, por fim, a facilidade em se executar uma intervenção médica que é oferecida, infelizmente, indiscriminadamente em clínicas desumanas e exploradoras, né? Então, infelizmente, por falta de informação com relação a Deus, né, a tudo, a importância desse espírito reencarnar e o incentivo, né, a essa prática para resolver o problema, tudo isso facilita, infelizmente, a prática do aborto. E nós temos várias situações que acontecem, né, que é infelizmente, o aborto devido ao estupro, o aborto chamado eugênico, que é quando o espírito nasce com uma condição de anencefalia. Nós temos o aborto espontâneo, e cada situação nós temos explicações, consequências, responsabilidades, né? Vamos falar com relação ao aborto devido ao estupro. Pela lei, sabemos, né, que a mãe, legalmente, ela tem a permissão de praticar o aborto nessas situações. O Criador colocou em suas leis muitos recursos para que o automatismo faça funcionar a cobrança, né, sem intervenção de outra pessoa. Então, na gravidez ocasionada por estupro, a realização do aborto jamais será uma solução ética, em absoluto. Se o estupro é um crime, o aborto é um delito ainda maior. A doutrina espírita só reconhece o aborto como válido quando se pretende salvar a vida da mãe, conforme já assinalado. A criança que vai reencarnar não pode ser culpabilizada por causa do contexto em que foi gerada. E, infelizmente, algumas instituições religiosas de grande influência anuem quanto ao aborto em mulheres que foram violentadas, considerando legal e moral. Embora consideremos a gravidade dos fatos, a tragédia, o trauma, os danos causados, isto não deixa de ser um resgate ou uma prova, conforme abordamos na questão anterior. Não queremos ser fatalistas, né, e recorrer à reencarnação para explicar tudo. Mas se não recorremos a uma causalidade, a vida será uma estupidez constituída por fenômenos fortuitos e acasos ilógicos. Então, o que ele quis dizer aqui? Que não é por acaso que aquela situação aconteceu, né? Do estupro. Então, se nós acreditamos que não existe casualidade, com certeza é um resgate, uma provação que aquele espírito tem que passar. Daí entendemos que o ser que nasce nesse contexto possui algo de muito grave para ressarcir. E a futura mãe tem também algo de muito grave para recuperar. Então é toda uma situação que acontece ali, que não é por acaso. E é bem provável que no futuro o relacionamento entre mãe e filho venha a surgir um grande amor e uma verdadeira sublimação de sentimentos. Se não for à luz da reencarnação, fica muito difícil compreender isso, né? Mas muda totalmente quando nós temos toda essa informação da lei de
causa e efeito, dos resgates, das situações que temos que passar para consertar o nosso passado de erros, né? E essa criatura, né, esse espírito, ele recebido em circunstâncias tão sofridas, poderá converter-se em amparo e um amigo de que aquela mulher terá necessidade mais tarde em outras condições, talvez menos dolorosas. E o Divaldo coloca que, na experiência dele, pela doutrina espírita, ele teve contato com muitos casos de estupro que resultaram em gravidez e que ele aconselhou todas a levarem a gestação adiante, dizendo-lhes: se você não quiser a criança, pode trazê-la para a mansão do caminho. Fique tranquila que eu darei a este pequeno ser o abrigo e o afeto de que ele necessita e a que tem direito. Então, essa é uma opção, né? Se por acaso a mulher não conseguir ficar com aquela criança, não quiser de jeito nenhum, tenha o filho e doe. Doe para uma instituição, doe para alguém, mas não tire a vida. Esse é o conselho à luz da doutrina espírita, né? Nós respeitamos, cada um tem o seu livre-arbítrio, sabe até onde pode suportar uma situação como essa, mas nosso dever aqui é passar o que seria certo e não é nossa opinião própria. São ensinamentos que vêm dos espíritos superiores. Então, nesses casos, a gente sempre tem que optar pela vida, né? E se a mãe não quiser de jeito nenhum conviver e ter aquela criança em seus braços, que ela doe, mas deixe o espírito renascer, porque não foi por acaso. Só renascemos com a permissão de Deus, e se Ele permitiu alguma razão, algum motivo, há de existir, certo? É isso que nós queremos deixar aí claro à luz da doutrina espírita. Com relação ao outro tipo de aborto, que é o caso dos anencéfalos, né, onde a criança ela nasce com muitas anomalias no organismo fetal, né, no cérebro, e com certeza a grande maioria desses casos, em outras existências, eles podem ter atentado contra a vida, daí a razão de nascerem com o cérebro físico bem afetado, né? Eles renascem e vivem pouco tempo. A grande maioria, alguns meses, já tivemos casos de 1, 2 anos, né? E também a lei, ela permite, né, que quando a mãe saiba que vai ter uma criança anencéfala, é permitido que ela opte pelo aborto. E algumas, a grande maioria, o realizam. Mais uma vez, respeitamos a opinião e a condição de cada um. Mas, à luz da doutrina espírita, nem nessa condição deveremos praticar o aborto. Já pensou se fosse permitido, né? Quantos espíritos encarnam com deficiências físicas, mentais, autismo, síndrome de Down, iriam ser todos abortados? Um grande erro, porque esses espíritos estão resgatando situações do passado necessárias, precisam renascer com o corpo debilitado, né? Plasmar isso, essa dificuldade toda que afetaram os seus perispíritos em um corpo, para poder consertar e continuar a sua caminhada evolutiva no futuro, né? Então, nem nesses casos a atitude correta seria praticar o aborto. É receber aquele espírito na condição que ele renasceu. Deus sabe quanto tempo ele vai ficar aqui, se vão ser meses, anos. E o nosso dever é acolher aquele espírito, porque não é por acaso que ele renasceu através de nós.
Então, mais uma vez, não é indicado a prática do aborto. Não nos é lícito matar, em circunstância nenhuma. O anencéfalo, ele tem direito a viver. E há muitos exemplos daqueles que chegaram a prolongar muito os seus dias e foram muito amados pelos seus pais, né? Teve um caso de uma menininha que viveu aí muitos anos, o nome dela era Vitória, muito bonito, e viveram até quando Deus permitiu, e depois desencarnaram naturalmente, retornando à vida espiritual, já com aquela situação resolvida, e voltaram depois, e voltam, né, a renascer na mesma família, para proporcionar àqueles pais a felicidade que antes não puderam desfrutar. Então, é muito amplo, se pensarmos à luz da reencarnação, tudo tem uma razão de ser, por isso que nos traz uma compreensão maior, né? Infelizmente, muito falta faz à humanidade o conhecimento do Espiritismo, que ilumina as mentes, explicando as razões das ocorrências terrestres e consola os corações, para que a gente submeta tudo às leis de Deus, né, com coragem e confiança. E diante desse conhecimento, por que abortar? Por que interromper o processo reparador que a vida impõe ao espírito que se reencarna com essa deficiência? Né? Será justo um egoísmo, uma vaidade nossa de impedi-lo de evoluir? Então, nós temos que confiar em Deus, que as coisas têm que acontecer naturalmente, de acordo com a vontade do Pai amoroso. E se Ele escolheu que nós fôssemos instrumentos, que façamos o nosso dever com muita responsabilidade, né? Nós temos aqui um exemplo do próprio Divaldo, que ele coloca e que é muito interessante. Ele é o 13º filho de uma família modesta. A irmã dele, de número 7, nasceu com uma grave doença que lhe ceifou a vida em tenridade. Ela era portadora de hidrocefalia. E o Divaldo não a conheceu, mas a mãe dele contou a história, né, para todos. E ela nunca falou, ouviu ou enxergou absolutamente nada, né? A mãe dele recebeu aquele ser, cuidou com muito carinho, era um ser em estado vegetativo, mas viveu até os 7 anos de idade. E posteriormente, ele teve o conhecimento através da mediunidade que o espírito ali, que encarnara como sua irmã nessa condição, era um ex-suicida, né? Que reencarnou ali naquela família numerosa. As leis divinas são de uma sabedoria extraordinária, né? E se uma mãe recebe essa criança, é porque a lei está colocando a vítima de ontem nas mãos daquele espírito que a infelicitou de alguma forma. Tudo tem uma razão de ser, né? Então Deus permite o reencontro para que o amor estimule os pais a superar as dificuldades. Quando o Criador promove os laços familiares entre nós e oferece-nos um filho com restrições de saúde, reconhecemos que a experiência é dolorosa, mas é coerente com o princípio de causa e efeito. Então, para concluir a nossa reflexão, temos uma palavra só, né? Para todas essas mães que recebem os filhos nessas condições mais dolorosas,
ame-o. Faça do seu amor um relicário de bênçãos. E tudo que não for possível modificar na atualidade, confie, estarás nas mãos de Deus. E Divaldo continua contando que ele foi o último filho a nascer, né? Pelo desejo dos meus pais, o meu irmão, que é 5 anos mais velho do que eu, isso Divaldo relatando, seria o último filho a nascer. Minha mãe já experimentava os primeiros sinais de climatério, quando percebeu algo estranho no seu corpo e consultou-se com o médico, que lhe deu a inesperada notícia de uma gravidez tardia. Por causa do organismo debilitado, depois de 12 partos e 3 abortos espontâneos, o médico sugeriu-lhe que interrompesse a gestação para que ela não tivesse a saúde gravemente comprometida. A orientação médica foi dada para a mãe do Divaldo nos seguintes termos: Dona Ana, vamos fazer o aborto. A senhora já realizou sua missão de mãe com os 12 filhos que Deus lhe concedeu. E quem era esse espírito que estava na barriguinha da mãe? Divaldo Pereira Franco. E ela foi muito categórica, o médico falou: não, doutor, eu não vou abortar meu filho, mas essa criança vai matá-la, a senhora não tem condições de saúde. Diante dos argumentos do médico, era provado que qualquer pessoa aderisse à proposta, por ele apresentada. Nossa família tinha muitas dificuldades financeiras e faria ainda maiores sacrifícios se uma criança viesse ao mundo. Mas a minha mãe estava tão convicta daquilo que ela queria, que foi muito categórica para o médico. Falou: se eu morrer no intuito de dar a vida a um filho, para mim será uma honra. E a minha mãe não me abortou. E eu tenho para com ela uma dívida de gratidão indescritível. Ao correr o risco de sacrificar a sua própria vida, ela me permitiu mais de 80 anos de existência física. E se me tivesse abortado, será que eu a amaria? Será que eu não estaria hoje dominado pela mágoa, até mesmo pelo ódio? Não é? Não se pode descartar essa hipótese. Então, aqui estou hoje, na vida que ela me concedeu. E que a gente feche a nossa reflexão com isso, Já pensou se... E ela tinha até a opinião médica para salvar a vida dela, que é permitido junto à medicina. Mas mesmo assim ela optou por ter o filho. Com certeza tinha muita consciência do que aquele espírito tinha a realizar. E já pensou se ela tivesse abortado? Ele não teria renascido e trazido tantos ensinamentos para todos nós. Então é isso, uma pequena pincelada sobre esse tema que é tão amplo, e à luz da doutrina espírita nós temos muitas informações. Então, a vida deve ser preservada sempre. Aborto só em últimas circunstâncias, para preservar a vida da mãe. Caso contrário, aconselhemos que tenham um filho, que deixem renascer e deem para adoção, se for assim decidido. Mas deixe viver esse espírito. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos os corações das mulheres, das mães, para que tenham essa consciência perante as leis que regem a vida, que são as leis de Deus. Uma boa noite a todos.